Se você já estudou no exterior ou pensa em estudar fora, pode ser que você tenha que validar o seu diploma quando voltar para o Brasil. E esse é um processo que não é fácil nem barato, mas não é impossível. E se você está procurando entender por onde que você pode começar, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo como que você pode validar o seu diploma do exterior aqui no Brasil. Primeiro de tudo, você precisa saber que, de uma forma bem resumida, esse processo todo se divide em duas grandes etapas: validar o seu diploma lá no exterior e validar o seu diploma aqui no Brasil. Diferente de alguns anos atrás, quando o processo era bem longo e tinha várias etapas, como até ir ao consulado brasileiro, hoje em dia esse processo é um pouquinho mais fácil. Tudo começa quando você finaliza o seu curso e você tem que ir no órgão que é responsável por apostilar documentos no país onde você está. Isso significa que eles vão te cobrar por simplesmente colocar um selo atrás do seu documento comprovando que ele é verdadeiro. Os documentos que você vai precisar apostilar são o seu diploma, o histórico escolar do seu programa e um exemplar do seu trabalho de conclusão. Uma vez apostilados, você recebe um documento e com esse documento em mãos, você já pode voltar para o Brasil com tranquilidade sem nem precisar passar pelo consulado brasileiro. Esse processo mudou em 2016, que o Brasil assinou e começou a aplicar a Convenção da Apostila de Haia, que foi um tratado que agilizou e simplificou a legalização de documentos entre os mais de 100 países que assinaram o tratado. A parte 2 desse processo todo é um pouquinho mais longa e um pouquinho mais complicada, que é quando você finalmente vai validar o seu diploma aqui no Brasil. Essa etapa começa quando você precisa buscar uma instituição de ensino superior aqui no Brasil que tenha um curso equivalente ao que você fez lá no exterior. E é essa instituição de ensino que vai dizer se você já tem tudo o que precisa para simplesmente pegar um diploma equivalente aqui no Brasil, ou então se você vai precisar fazer mais algum trabalho ou mais alguma prova para conseguir esse diploma equivalente. Atualmente, o portal Carolina Bori busca facilitar esse processo de encontrar uma instituição de ensino que possa equivaler o seu diploma. Ele basicamente reúne todos os pedidos de validação de diploma no exterior, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Antes, você tinha que ir de universidade em universidade, espiando se você conseguia encontrar um curso que era mais ou menos parecido com o que você tinha realizado lá no exterior, enviar toda a sua documentação, pagar as taxas e esperar até 3 anos para vir a resposta da instituição de ensino. Hoje, as universidades são obrigadas a avaliar esses pedidos em até 180 dias, o que é bastante tempo, mas é bem menos pior. Então, bora lá! Você vai precisar acessar o portal Carolina Bori e adicionar todos os seus dados. Nele, você vai ver quais universidades estão com esse processo aberto para a validação do diploma. Importante! Para os casos de graduação, a revalidação é feita somente através de universidades públicas aqui do Brasil. Já o reconhecimento de diplomas de mestrado ou doutorado stricto sensu podem ser feitas por universidades públicas e também pelas particulares. E aqui vai uma observação bem importante. A lista que cada universidade pede de documentos para você apresentar pode até ser parecida, mas às vezes algumas delas têm algumas particularidades e pedem documentos extras. Então é bem importante que você cheque a lista de documentação da universidade que você escolher. E aqui vai uma outra informação bastante importante para você levar em conta. Todas as regras que a gente está mencionando são para pós-graduações stricto sensu. Se você fez uma pós-graduação lato sensu, as regras são diferentes. Ou seja, mesmo que a sua universidade lá no exterior não tenha exigido um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação, você vai precisar apresentar esse documento aqui no Brasil. Sem ele, você não vai conseguir validar o seu diploma. E mais uma coisa, se você for estudar no exterior, você com certeza precisou de tradução juramentada para traduzir os seus documentos do português para o idioma do país. Agora, quando você volta para o Brasil, a mesma coisa é necessária. Você vai precisar de uma tradução juramentada dos seus documentos do exterior para o português. Só que você sabe o que é e para que serve a tradução juramentada? A tradução juramentada é um documento que tem fé pública, ou seja, que tem validade perante instituições e órgãos públicos, mesmo que tenha sido emitido em um idioma estrangeiro. Essa tradução é feita por tradutores credenciados na junta comercial de cada estado brasileiro. Basicamente, o tradutor juramentado, além de traduzir as palavras, o que está escrito, ele vai precisar traduzir toda a presença de assinaturas, selos, brasões e etc., para garantir a legalidade desse documento da gringa aqui no Brasil. E para encontrar um tradutor juramentado, basta jogar no Google.
tutorial. Vamos pesquisar no Google. E agora, a gente vai listar quais são os documentos que você vai precisar para validar o seu diploma. Importante, não esqueça que cada instituição possui uma certa nuance na lista que eles pedem de documentação, então uma coisa ou outra pode variar ou pode ser pedido um documento extra. E além disso, os documentos pedidos para validação da graduação pode ser diferente daqueles pedidos para pós-graduação. Essa é a lista de documentos para validação de um diploma de graduação do exterior aqui no Brasil. Primeiro de tudo, você vai precisar da cópia do seu diploma, é claro. Em segundo lugar, você vai precisar de uma cópia do seu histórico escolar, contendo as disciplinas que você cursou, a frequência que você teve e os resultados que você obteve em cada uma delas. Além de itens como se você aproveitou um estágio ou uma pesquisa ou atividade extracurricular. Em terceiro lugar, você vai precisar levar um documento que comprove a organização curricular do curso, que contém as ementas de cada disciplina e elementos de pesquisa e extensão que rolou em cada uma delas. Depois, você ainda precisa da nominata e titulação do corpo docente que ofertou as disciplinas, ou seja, uma relação dos seus professores. Tanto esse documento como o anterior, sobre a ementa das disciplinas, vai precisar ser autenticada pela instituição de ensino que você compareceu lá na gringa. Por fim, não esqueça de também levar relatórios de avaliação de desempenho interno e externo, assim como políticas estratégicas educacionais, de ensino, extensão e pesquisa, também autenticada pela instituição de ensino responsável pela emissão do diploma. Agora, se você fez uma dupla titulação lá no exterior, você vai poder pedir o reconhecimento desses dois diplomas aqui no Brasil, desde que você também leve um documento que comprove a existência dessa dupla titulação e também o projeto pedagógico ou documentação que comprove toda a ementa do seu curso. E lembre-se que essa lista de materiais pode variar de instituição para instituição. Agora vamos à lista de documentos para você validar o seu diploma de pós-graduação do exterior aqui no Brasil. Primeiro de tudo, a cópia do diploma do seu curso. Segundo, você precisa levar um cadastro com seus dados pessoais e, caso for o caso, que comprove a sua vinculação institucional aqui no Brasil. Terceiro, você precisa levar um exemplar da sua tese ou dissertação, com o registro da aprovação da sua banca examinadora, assim como uma cópia no arquivo digital desse documento, seguido de mais coisas. Não acaba. Nesse arquivo digital, você também precisa levar uma ata ou documento que comprove a data da defesa da sua tese ou dissertação, o título do trabalho, a sua aprovação e quais foram os conceitos ortogados, se você é mestre ou doutor. Além disso, não esqueça também de colocar o nome dos componentes da sua banca examinadora, o nome do seu orientador e um currículo breve de quem é essa pessoa. Caso o seu programa não exija uma defesa pública da sua tese ou da sua dissertação, você vai precisar anexar um documento que comprove quais foram os instrumentos de avaliação utilizados pela instituição de ensino. Como a gente já comentou, algumas instituições do exterior não exigem a apresentação de uma dissertação ou de uma tese, mas nisso é avaliado caso a caso. Se esse é o seu caso, ou seja, se você concluiu seus estudos lá fora, não precisou de tese e está tentando validar o seu diploma aqui no Brasil, tem que dar uma olhada, porque se o curso que você quer equivaler exige tese, você vai precisar fazer. Agora, se também não exige, nem esquenta que não precisa. Além disso, talvez a universidade que você planeje fazer a sua validação aqui no Brasil não peça necessariamente uma tese, mas somente uma prova para você validar. E tá tudo bem. Enfim, existem bem mais documentos nessa lista e a gente vai deixar o link para o artigo do Estudar Fora que descreve eles direitinho aqui embaixo e você pode acessar com calma e anotar tudo que você vai precisar para fazer o seu procedimento. Por fim, você pode estar se perguntando até agora o quanto que esse processo inteiro vai custar. Bom, que nem a gente falou, não é nada barato e pode chegar até R$3.000. Então, talvez seja o caso de já começar a planejar financeiramente essa validação quando você começar o seu curso. É isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de deixar nos comentários. Também não esqueçam de deixar o seu like aqui nesse vídeo se te ajudou. Se não te ajudou, também deixa. E também assinar o nosso canal para aproveitar os próximos vídeos que vem por aí. Que o Brasil começou... Que o Brasil... Ai, meu Deus. Que foi quando o Brasil... Tem como voltar? Não, esquece. Não comprova nada. Segundo, você precisa... Tá difícil hoje. Nossa, arrasei.